Alô, fera! Aqui quem fala com vocês é o professor de Geografia, professor Marcial Oliveira. Estou com vocês no blog do Enem, do portal Enem10. Para começar, a prova de Geografia compõe o núcleo da área de Ciências Humanas. E a partir de 2009, essa prova ela passou a ter um caráter mais interdisciplinar, ou seja, ela está apoiada em uma matriz de referência, onde, na verdade, os objetos de conhecimento não destacam diretamente uma visão curricular, como, por exemplo, os vestibulares tradicionais, eles costumam trazer um programa. O que nós temos é uma matriz de referência, onde temos habilidades e competências a serem alcançadas e, automaticamente, elas estão estruturadas em objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento, eles costumam transversalizar dentro das próprias ciências humanas. Então, é muito comum você encontrar um item do Enem, quando, para a sua resolução, você vai encontrar claramente uma perspectiva de análise que muitas vezes envolve a sociologia, a história, a própria geografia, para alcançar com êxito a resposta. Um ponto que a gente pode também destacar é que você tem, acima de tudo, as competências na prova, nas 45 questões, muito estruturadas também na geografia, através de cultura, identidade, geopolítica, a chamada revolução comportamental, a questão do direito e democracia e a chamada relação do homem com o meio na construção do espaço geográfico, que costuma ser muito bem trabalhado, muito bem explorado na competência 6, que envolve uma relação mais estreita com a geografia física, mas no sentido, acima de tudo, de entender como a relação do homem com o meio constrói o espaço geográfico, não só na perspectiva das atividades econômicas, do apropriamento dos recursos naturais, mas, acima de tudo, com relação aos possíveis impactos ambientais que podem acontecer como consequência dessa relação. Ao mesmo tempo, também a gente pode destacar alguns blocos que são importantes e que costumam estar presentes na prova. A relação de produção e consumo normalmente tem alguns temas como a geografia agrária, em que você aborda, sobretudo, e aí vai a dica, a questão da tecnologia no meio rural, através da Revolução Verde, da biotecnologia, da própria mecanização da agricultura, os sistemas agrícolas e, ao mesmo tempo, o agronegócio no Brasil. São temas que vale dar uma boa pesquisada, uma boa observada, porque normalmente aparecem com muito êxito. O outro ponto da produção e do consumo envolve a atividade industrial. E a dica está na chamada nova geografia da indústria, as novas perspectivas de localização da indústria no mundo, o papel dos tecnopolos na terceira revolução industrial e, a nível de Brasil, a dica é a segregação socioespacial que o espaço geográfico proporcionou a nível de concentração industrial, mas também outra dica, lembrar da chamada descentralização espacial da indústria, ou seja, os novos núcleos industriais que estão abrindo em diversas outras regiões, fugindo daquela concentração que marcou a industrialização brasileira no período da Era Vargas, do período de JK, com seu plano de metas, muito concentrada no Sudeste. A partir dos anos 90, começamos a perceber claramente uma descentralização. Primeiro no próprio Sudeste, depois para a região Sul. O Nordeste, já começamos a ver a proposta de novos empreendimentos industriais ao Centro-Oeste, com destaque para o estado de Goiás. Ainda sobre essa temática, o processo de globalização da economia, inclusive sobre uma ponte muito estreita com atualidades. Vivemos um mundo pós-Guerra Fria em que a política de integração econômica, os blocos econômicos marcaram a chamada nova ordem mundial. Ao mesmo tempo, estamos assistindo uma crise e uma crítica à globalização, como, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia e a ascensão, a chegada ao poder de governos nacionalistas que criticam o modo da própria integração econômica que aconteceu e vinha acontecendo até então. Em outro campo, a gente também deve destacar as perspectivas do cenário do Mercosul, até mesmo com relação à possibilidade de acordos de ampliação ou até mesmo um acordo mais estreito com a própria União Europeia. E no campo da população, da chamada sociedade, identidade cultural, vamos destacar aí dois assuntos, migrações e a própria estrutura da população. Estamos vivendo no Brasil, inclusive, alguns debates sobre as características dessa população que levam, sobretudo, a debater a própria reforma da Previdência como uma consequência do envelhecimento da população
o que isso tem a ver com a evolução na dinâmica populacional brasileira, a questão dos movimentos migratórios, as novas rotas aqui no Brasil, os movimentos intra-regional e interregionais, e ao mesmo tempo, a nível de imigrações, não esquecer do cenário mundial, que ainda vive dramas e ao mesmo tempo consequências da crise migratória que parte na direção da Europa, principalmente da África e do Oriente Médio, impulsionada sobretudo pela guerra na Síria. No campo da urbanização, destaque para a questão de entender, compreender os aglomerados urbanos e também a própria segregação socioespacial da cidade através da revelação de problemas ambientais e socioeconômicos. No campo da geopolítica, vale a pena, acima de tudo, observar a Guerra Fria e o seu desenrolar no século XX e as suas consequências políticas socioespaciais no arranjo geoestratégico, e a pós-Guerra Fria com os demais conflitos que surgiram principalmente associados às questões étnicas, nacionalistas e também sob o ponto de vista dos cenários que estão se formando mediante uma nova arrumação, como por exemplo, uma nova Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, pós o sistema da bipolaridade, onde você tinha um antagonismo de capitalismo e socialismo, e agora, sobretudo, um novo cenário surgindo com um clima de tensão cada vez mais duro e estremecido entre os dois países. A questão da guerra comercial com a China, o entrave feito pelo presidente dos Estados Unidos com a China, no sentido exatamente de tentar tarifar os produtos chineses que chegam ao seu país. É importante também dar uma olhada nesse tópico. E temos também a parte do meio ambiente. Não podemos esquecer que o Enem ele trabalha muito nessa perspectiva, nessa relação do homem com o meio. E nesse sentido, os impactos ambientais, eles ainda são vistos sob uma ótica, inclusive de um reflexo político. Vivemos hoje a globalização das questões ambientais, através das conferências e também dos debates sobre os rumos que vai tomar o Acordo de Paris. E aí, fera, valeu, tamo junto, sucesso.